Há poucas semanas eu comentei sobre constelação familiar sistêmica no vídeo sobre o caso Larissa Manoela, e lá eu falei superficialmente sobre as 3 leis que fundamentam a constelação familiar e as ordens do amor. A primeira lei é ordem ou hierarquia, a segunda lei é pertencimento, a terceira lei é equilíbrio. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dessas 3 leis fundamentais. E para quem está chegando agora, meu nome é Kátia Pessoa e esse é o nosso canal Nave Vida. Sejam todos bem-vindos. Já deixe o seu like, que nos ajuda demais, e participe. E bora saber sobre as 3 leis da constelação familiar, as ordens do amor. E não é de hoje que a constelação familiar é um tema recorrente nas várias mídias sociais e também no YouTube. O criador dessa técnica foi o alemão Bert Hellinger, falecido em 2019. E para quem ainda não sabe, posso te dizer que a constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica para conciliar os conflitos pessoais dentro da família e dos vários grupos sociais. O objetivo da constelação familiar é restabelecer o fluxo do amor dentro de um sistema e, para tanto, ela utiliza o conceito de terapia breve, cuja abordagem orienta para uma solução mais rápida, mesmo que a pessoa não compreenda o desenrolar dos fatos. E por vezes a vida de outras pessoas dessa relação se modifica, mas a pessoa que constelou não vê alterações imediatamente para ela mesma. Porém, apesar de não ver transformações imediatas, com o passar de algum tempo, alguns setores que antes estavam travados começam a se desbloquear, ocasionando mudanças significativas na vida dessa pessoa. Mas nem sempre se tem uma consciência clara sobre tudo isso. E embora haja 3 níveis de consciência, segundo a visão sistêmica, a consciência pessoal, que é a consciência mais básica e concreta e que faz uma diferenciação entre o eu e o outro e tem uma percepção do nosso papel no mundo. Existe também a consciência coletiva, mais arcaica, menos perceptível, porque é a mais orientada para a cultura e hábitos sociais e é ela que opera por uma força invisível do inconsciente coletivo e que atua no campo morfogenético, pois é inclusive anterior à nossa existência. Isso é, nascemos em um meio ambiente cujo sistema já existia e funcionava antes de nós. E por fim, temos a consciência espiritual, que está além das consciências pessoal e coletiva, e ela nos direciona à totalidade. Essa consciência é inclusiva e transcende as exigências das outras consciências, e nela o nosso ego se dilui, nos conectando ao todo. E qual é a importância dessa prática da constelação familiar sistêmica? Bem, a vida segue padrões e fluxos contínuos, ela não é caótica nem aleatória, tudo na natureza se auto-organiza sistematicamente buscando uma ordem. O mundo se ordena por uma lógica natural para que as coisas funcionem e dessa forma todo o sistema se subdivide em classes e em grupos formados por elementos e indivíduos que assumem papéis definidos. E dentro desse processo natural de ordem ecológica está o amor incondicional, cósmico, universal, atuando sobre leis sistêmicas. Conhecer as ordens do amor e as leis sistêmicas nos ajudará a encontrar a solução para problemas recorrentes num grupo familiar, reunindo e organizando a todos novamente dentro desse sistema. E agora que você já sabe o que é constelação familiar, vamos a essas 3 leis sistêmicas. A primeira lei é a lei da ordem e da hierarquia. A lei da ordem é estabelecida pela hierarquia regida por uma precedência no tempo. Tudo que se originou primeiro precede em relação ao que é constituído depois. A hierarquia começa no momento em que alguém surge e passa a pertencer a um sistema. A lei da ordem atua pela necessidade de reconhecimento, pela reverência e gratidão, ou seja, a aceitação ao que precedeu e deu origem aos demais. E essa
ordem de origem tem uma sequência cronológica, é uma hierarquia baseada nos papéis, isto é, avós, pais, filhos e etc. Os pais são maiores em relação aos filhos, pois vieram antes e deram a vida aos filhos. Os filhos não têm o direito de saber tudo que diz respeito somente aos pais. A mulher e o esposo têm o mesmo valor, pois eles são pilares de igual valor para sustentar os filhos. O casamento, a união de ambos, precede a maternidade e a paternidade. Quando os pais se divorciam, a relação de ambos com os filhos permanece. Ou seja, quem se separa são os pais entre eles e não com os filhos. Os filhos, no caso de separação, terão precedência hierárquica sobre os relacionamentos posteriores desses pais. Portanto, o primeiro grupo é a família a qual se pertence. Como todo sistema tem ordem ou hierarquia, precisamos compreender qual o nosso papel nessas relações familiares e sociais. Quando acatamos essa ordem hierárquica, ganhamos maturidade e a paz, indicando que estamos conduzindo nosso amor em ordem. Mas quando não se respeitam as ordens, criam-se emaranhamentos e os emaranhamentos podem ser carregados por gerações. Destacamos algumas situações, atitudes e postura que indicam uma confusão hierárquica e desordem nas relações familiares. Por exemplo, filhos tomam o lugar de pai ou mãe e pais ficam submetidos ao que os filhos determinam. Desrespeito aos irmãos mais velhos, tomar os irmãos como sendo pais ou como sendo filhos, tomar os pais como filhos. E a mulher quando toma o lugar do marido, e o marido quando toma o lugar da mulher. A esposa no lugar de mãe do marido e o marido no lugar de pai da esposa. Não reverenciar ou reconhecer os pais biológicos em uma adoção. É controverso, mas pela constelação a criança precisa saber a verdade, inclusive saber se havia outros irmãos para poder se colocar hierarquicamente na família de origem e na família adotiva. E para que isso se interrompa, é preciso tomar consciência de que os papéis estão emaranhados e é possível que isso tenha origem lá atrás, na origem desse grupo familiar e está se repetindo consecutivamente. Todas essas questões acabam sendo evidenciadas através da constelação familiar. A segunda lei é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é estabelecida pelo vínculo que rege o sistema familiar. Todo mundo tem direito a pertencer a um sistema e a estabelecer vínculos dentro dessa família. Há uma grande necessidade no ser humano de ter reconhecimento no lugar ao qual pertence e de se sentir visto e aceito no papel que lhe cabe. Contudo, uma grande dor, um vazio imenso surge no indivíduo quando ele não se sente pertencente por ter sido excluído de alguma forma do seu sistema de origem. Quando alguém é excluído de um sistema, a consciência grupal toma outro membro para representar aquela pessoa excluída. Assim, o destino do excluído é reconhecido e dignificado, mas isso não resolve a exclusão e a pessoa que representa o outro passa a vivenciar os mesmos problemas e dificuldades vividos pelo excluído. E nesse caso, a vida desse representante fica estagnada e ele também não se sentirá pertencente, mas excluído desse sistema, uma vez que não vive o seu papel nesse grupo, mas o papel que nunca lhe pertenceu. É possível identificar pelo tipo de comportamento quando uma pessoa está vinculada a outro membro que foi excluído do sistema. Por exemplo, quando alguém busca a morte, se colocando em perigo, representa abortos espontâneos ou provocados na família. Quando no sistema familiar acontecem relacionamentos extraconjugais dos pais ou avós, filhos não reconhecidos, dependentes químicos, pais biológicos excluídos pelos pais adotivos e várias outras situações excludentes, tudo isso vai gerar confusão, emaranhamentos, atrasos, perdas, obstáculos, problemas e dificuldades, uma vida atravancada e travada para o representante do excluído. Muitas vezes a pessoa irá escolher afastar-se do sistema para não carregar o destino do outro.
A terceira lei é a lei do equilíbrio, e para que o sistema funcione e mantenha-se organizado, é preciso um equilíbrio baseado nas trocas, o dar e o receber, traduzindo-se por deveres e direitos, obrigações e benefícios. A lei do equilíbrio é estabelecida pelo dar e receber. Os vínculos se baseiam na troca. Aquele que dá e aquele que recebe conhecem paz se o dar e o receber forem equivalentes. Os relacionamentos são como um banco onde as pessoas são correntistas, ora se deposita, ora se saca o dinheiro, né? E isso só pode ser feito se observadas as devidas proporções e equivalências entre dar e receber. Nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre o crédito e o débito é fundamental nos relacionamentos e todos têm necessidade de contribuírem igualmente. Quando um membro de um sistema não tomou para si o que era do seu direito receber, ele se coloca na posição de dar muito mais em busca de receber. Um sentimento de culpa gera a necessidade de dar muito mais, pois a pessoa se sente em débito com o sistema. A falta de harmonia nos relacionamentos conjugais indica que ambos buscam o equilíbrio negativamente, ou seja, querem compensar uma falta para não se sentirem excluídos. Se em um relacionamento apenas um doa e o outro só faz retirada, aquele que só faz retiradas não fica nesse relacionamento por muito tempo, pois essa falta de equivalência o levará a se sentir com um débito cada vez maior. Além do mais, se ele não colabora, ele não tem um papel que o define nesse sistema familiar. Se não há papel, como pertencer? Em uma mesma situação, poderá haver o descumprimento de mais de uma lei. Por exemplo, quando um filho exclui um pai por ser alcoólatra e assume o papel de pai, cuidando dos irmãos, ele infringe duas leis. A lei do pertencimento, o pai que ele excluiu, a lei da ordem ou hierarquia, ele assumiu o papel de pai, afinal. E isso traz consequências na vida de ambos e de toda a família. Noutro exemplo, quando a esposa trata o marido como um filho e assume a postura da mãe do marido, ela passa a doar-se demais e não recebe a altura. Afinal, ela se doa como mãe do marido e uma genitora doa a vida, não é? E ele, por sua vez, quanto mais recebe, menos dá nessa relação, pois não mais se comporta como marido, mas como filho. As duas leis infringidas são a ordem ou hierarquia, pois ela assumiu o papel da mãe dele e ele ficou na posição de filho. E a outra é a lei do equilíbrio, uma vez que ela passou a dar mais e receber menos, e ele na posição de filho recebe cada vez mais e menos doa-se nessa relação. Portanto, não há equivalência entre dar e receber. Nós, seres humanos, sobrevivemos, nos transformamos na sociedade que somos hoje, porque desde os tempos mais remotos da pré-história, nos organizamos e nos agregamos nas cavernas. E essa ação de autopreservação nos trouxe uma noção de pertencimento dentro de um grupo. Também observamos que nesse grupo havia uma hierarquia e, por fim, entendemos que era preciso colaborar de alguma forma dentro dele para obter algum benefício. E muitos dirão que isso foi há muito tempo e hoje não tem nada a ver. No entanto, toda a natureza baseia-se nisso e, por mais que o ser humano tenha se desenvolvido tecnologicamente, ele ainda mantém esses mesmos princípios ou leis. A breve terapia da constelação familiar nos ajuda a ter consciência sobre nós e os outros, sobre os papéis que assumimos dentro dos grupos a que pertencemos. Cada um tem um lugar que precisa ser reconhecido e honrado. A constelação familiar vai liberando os nós e emaranhados que impedem o livre fluxo dessas relações e desbloqueiam o acesso à prosperidade, à saúde e ao sucesso. E essa tomada de consciência é fundamental para termos uma vivência mais saudável e mais equilibrada. E por hoje é só, pessoal. Não esqueçam o like, se inscreva se ainda não for inscrito e tire suas dúvidas comigo. Quer fazer uma sessão de constelação? Entre em contato pelo número do WhatsApp na descrição. Partiu na vida e um beijo no seu coração. Mua!